Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Que amém vai desanimado, irmãos. Amém? Não esqueça do sexto. Aleluia. Para mim, é motivo de nervosismo e de muita alegria ter recebido o convite para trazer a palavra de Deus essa noite. Desde hoje de manhã, Deus tem colocado algo sério e algo profundo no meu coração. E é isso que eu venho dividir com vocês essa noite. Ainda bem que foi hoje a oportunidade. Receba o que Deus tem para falar para você hoje, essa noite, irmão. Amém? Abra vossas Bíblias. Livro de Jonas, capítulo 1 e somente o versículo 1. Antes de mais nada, enquanto vocês vão procurando, eu quero dizer que a gente não vai ficar preso no livro de Jonas, não. Vamos falar sobre outros personagens da Bíblia bem rapidamente. Vou tentar não me alongar muito, mas vou tentar passar aquilo que Deus mandou eu falar essa noite. Livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1. Vou esperar todos os irmãos acharem. Somente um versículo a gente vai ler. Jonas está no finalzinho da Bíblia, está no finalzinho do Velho Testamento. Se você achou, por exemplo, Daniel, Ezequiel, Daniel, vai um pouquinho à frente. Vai passar por Oséias, Joel, Amós, Obadias, vai chegar em Jonas. Aleluia. Jonas, capítulo 1, versículo 1. Todos acharam? A palavra do Senhor diz: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Coloque a vossa Bíblia no banco. Vamos orar, irmãos. Peça para Deus, durante essa oração, para Deus falar contigo. Porque talvez, em alguns momentos dessa noite, durante esses minutos que estaremos aqui, o inimigo pode tentar colocar no teu coração que a mensagem não é para você. Peça para Deus, para Ele falar com você, porque Ele vai falar, Ele é fiel. Senhor Deus e Pai, Deus, em nome de Jesus, Papai querido, te louvamos na tua casa, Deus, te ofertamos, Deus. Senhor, venha nesse momento, Deus, usar minha vida para falar com o teu povo, Deus. Senhor, eu peço, Senhor, para que eu diminua, Senhor, que a tua grandeza seja vista nesse local, Deus. Senhor, eu peço que o Senhor coloque muros de fogo ao nosso redor, que o Senhor coloque uma comitiva de anjos dessa igreja e que a tua palavra venha produzir frutos, Deus. Senhor, faz o teu querer nessa noite, Deus. Usa a minha vida da maneira que me agrada e apraz. É o que eu te peço e te agradeço por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Pode se assentar. Deus. Não sou acostumado a fazer isso não, mas eu vou fazer para você entender um pouco o que vai acontecer aqui. Eu vou colocar um tema para essa mensagem. Não recue do teu chamado. Não recue do teu chamado. Quem tem chamado aqui, dá glória. Aleluia. Eu creio e vou fazer você essa noite, no nome de Jesus, crer que todos nós temos um chamado. Esse chamado veio do Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E eu já quero começar essa noite falando que quem tem um chamado, ele é escolhido, ele é separado, ele é convidado de Deus para uma missão. Aleluia. E não foi diferente da
vem coisas do inimigo e poucas vezes vemos coisas que agradam o coração de Deus nessa terra. Por quê? Eu venho falar para você essa noite, não desvie do teu chamado. Mas, Deus, que chamado é esse que eu tenho? Eu estou no banco sentado, no banco, e que chamado é esse? Meu querido, se você está dentro da casa de Deus, você tem um chamado. Deus usou a vida da missionária Vanusa para falar que Deus veio recolhendo aqui. Isso é um chamado. Você é chamado de Deus para glorificar o nome dele para todo sempre. Você tem um chamado. E mesmo aquele que se acha que não está nesse chamado, incluso nesse chamado, eu vou mostrar para você essa noite que você tem um chamado. Aleluia! Quando nos desviamos do nosso chamado, as coisas não vão bem. Eu por muitas vezes quis fazer isso. Pela misericórdia de Deus, Ele me buscou. Muitas vezes eu quis tomar outro rumo. Pela misericórdia dele, Ele me buscou e hoje eu honro o nome dele por estar aqui. Você está desviando do teu chamado. Você é separado. Você é escolhido. E você está desviando dele. Você está procurando desculpinha para fugir do teu chamado. Ó, hoje é terça. Domingo foi pregado aqui sobre Abraão. Falei que nós não vamos ficar presos em Jonas. Domingo foi pregado sobre Abraão. Gênesis capítulo 12. Deus se apresenta a Abraão ali. Fala para ele: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Aquilo foi o chamado de Deus. Qual foi a postura de Abraão? Ele saiu e foi. Se Deus chegar em você essa noite e mandar você fazer algo, você vai fazer o mesmo que Abraão fez? Você vai cumprir a ordem de Deus e vai fazer aquilo que é da graça de Deus? Ou você vai fazer como Moisés fez? Não que Moisés esteja errado, não que Moisés seja algo bem horrível, não. Você vai querer debater com Deus? Gênesis capítulo 3, capítulo 3, fala a história de quando Deus se apresenta fazendo um outro chamado ao outro famoso personagem bíblico chamado Moisés. Naquele momento que Deus se apresenta a Moisés chega fazendo uma pergunta questionando Deus: quem sou eu para ir para o Egito, falar com o faraó, para que o povo de Israel seja libertado, seja liberto? Quem sou eu? Você está se achando pequeno? Você está se achando pequeno diante da missão que Deus tem na tua mão? Você pode se achar pequeno. Vamos falar daqui a pouco sobre um filho chamado Davi, pequeno. Você pode estar se achando pequeno, pode estar se achando sem força. Porque sem força para glorificar, calma, você vai entender. Sem força para adorar, calma, você vai entender. Calma. Moisés se colocou pequeno. Moisés se colocou incapaz. Faça como Abraão. Feche os olhos da carne. Feche os olhos da carne e vai pelos olhos da fé, como fez Abraão. Se Deus te chamou, se Deus te deu um convite, se Deus te deu um presente, vamos falar sobre presente também. Se Deus te deu um presente, um chamado, é para você cumprir a missão de Deus. É para você cumprir aquilo que Deus te chamou. E não tentar arrumar desculpinha para não cumprir aquilo. Segundo
1 Samuel capítulo 16. Não precisa também abrir nossa Bíblia não. Lá fala do servo pequenino chamado Davi. Diante de todos os irmãos dele, ele era o mais pequenino, mas ele foi chamado, ele foi escolhido, ele foi separado por Deus para fazer uma grande missão naquela nação. E você ainda está achando que você não tem um chamado, né? Então vamos lá. Olhe para o teu irmão do teu lado. Você sabe o que esse irmão significa na tua vida? Você sabe o que esse irmão significa na tua vida? Esse irmão pode ser um parente, esse irmão pode ser um amigo, esse irmão pode ser um companheiro na fé, mas ele é o chamado. Você tem que orar pelo teu irmão, você tem que orar pelo teu próximo, você tem que orar pelo teu pastor, você tem que orar pela tua igreja, você tem que orar pelo país que você vive, você tem que orar pelo teu próximo. Isso é o chamado. E mesmo assim você está achando que você não tem um chamado. Você tem um chamado. Sabe a família linda que Deus te deu? Sabe? A tua família é um chamado de Deus, é um presente de Deus. A tua família é um ministério, a tua família é algo que Deus te deu para você acompanhar, para você orar, para você abençoar. E não para você fazer como o mundo quer que você faça. Hoje em dia, estamos falando sobre família. Hoje em dia, para onde olhamos, para onde vimos, se ligamos à televisão, é algo falando contra a família, exceto alguns canais evangélicos e tal. Quer um exemplo disso? Quer um exemplo do que é falar, do que é pregar contra a família, que é o chamado de Deus? Você sabe o que é essa porcaria? Você sabe o que é isso de novela das 8 que acabou esses dias? Homens se beijando no final da novela. E o mais interessante disso é que parecia a Copa do Mundo, o povo reunido na frente da TV e vários bebendo. Porque nós estamos se beijando. Isso é algo contra Deus. Isso é algo contra a vontade de Deus. A tua família é o teu chamado. Você sabe. Sabe teu filho, que o mundo tenta roubar com drogas, com crack, cocaína, isso, tantas coisas horríveis que tem por aí. Semana passada, eu vi uma cena horrível no meu serviço. Vi uma cena horrível. Vou dividir ela com você. Só para você ver como está o mundo, como isso não está longe da gente. O teu filho, que você criou com tanto amor, é um chamado. Não desista dele. Não desista de nenhum membro da tua família. Esposa, não desista do marido. Marido, não desista da esposa. Filho, não desista do pai. Mãe, pai, não desista do filho. Isso é um chamado de Deus. Você está se achando ainda que você não tem chamado? Você não tem família? A tua família é um chamado de Deus. Mais precisamente sábado. Eu
Eu vi uma cena horrível no meu serviço. Eu vou dividir com você, para você ter ideia do que eu estou falando. Um colega lá, a pessoa lá de dentro, foi num lugar chamado, nada contra, um bairro, tem que ir para baixo Maringá, nem vou falar o nome do bairro. Foi buscar drogas. Saiu de dentro da empresa e foi buscar drogas para dar de presente para um outro lá de dentro. Fazer um apreço, como eles costumam falar. Você sabe o que é isso? Dessa forma que acontece. A família destruída por causa de droga. A família destruída por causa de homem com homem se beijando. Isso é a destruição do teu chamado. Olhe pela tua família. Não desista da tua família. Não desista daquilo que Deus colocou na tua mão. Não desista do presente que Deus te deu. Naquele momento que Samuel foi buscar os filhos dentro dos 15 irmãos de Davi ali. Davi era mais pequenino. Quem sabe você se acha pequenino essa noite para defender o teu chamado, o teu ministério. Coisa de Deus. De repente você se acha pequeno demais para aguentar tantas ciladas do inimigo. Mas eu venho te falar, Deus estava com o pequenininho. Deus estava com Davi. E o mesmo Deus mais hoje está com você. Não se ache pequeno, porque maior é o que está contigo do que o que está no mundo. De repente você chega e fala, eu não sei nem louvar, eu não sei orar, não sei fazer nada. Nem erguer a mão pro alto, deu glória a Deus, ainda eu sei. Deus contempla o teu coração. Deus contempla o teu coração, porque Deus contemplou o coração de Davi. Deus contemplou o coração de Davi, e o mesmo Ele faz hoje com você. Isaías, capítulo 6, versículo 8. Fala do momento em que Isaías foi consagrado. Naquele momento, Deus fez uma pergunta para Isaías: quem enviaremos por nós? Quem vamos enviar para nos representar? Quem vamos enviar para fazer a vontade de Deus? Qual foi a resposta de Isaías? A resposta de Isaías foi: eis aqui, envia-me. Não fuja do teu chamado. Não desista daquilo que Deus colocou na tua mão. Por mais simples, por mais pequeno que seja aquilo que Deus colocou na tua mão, não desista, continue, siga em frente, não desista, continue, siga em frente. Deus marcha contigo. Por quê? Porque naquele momento que Isaías falou, eis aqui, envia-me, eu contemplo agora com os olhos da fé. Isaías não falou aquilo ali, mas Isaías sabia dentro do coração dele que ele não ia sozinho para onde ele fosse. E você pensa que você está sozinho? Você não está sozinho. O Senhor caminha contigo. O Senhor te carrega no colo. Quando falta força, Ele te leva. Ele te ama. Por isso que Ele te trouxe aqui. Foi falado dos louvores. Ele te ama. E é por causa desse amor que Deus tem por você, que Ele deu um presente para você, que é o teu chamado.
Glorifique a Deus, porque Ele é contigo. Não desista do teu chamado. Eu já estou terminando. Só tenho algo para falar para você. Se você acha que o inimigo vai te ferir, se você acha que você cumprindo o teu chamado, você vai ser mergulhado, se você acha que você está sozinho, eu venho te falar algo. Efésios capítulo 6, versículo 13 a seguir, fala do que devemos fazer para suportar o inimigo que se levanta das profundezas do inferno para tomar o teu chamado. Fica como ouvinte. A palavra do Senhor em Efésios, a partir do capítulo 6, versículo 13, diz: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficai firme. Olha o que Deus oferece para você hoje, para você defender com unhas e dentes, e com a ajuda de Deus, o teu ministério, para você defender a tua autonomia, para você defender o teu chamado, para você defender aquilo que Deus colocou na tua mão, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, revestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho, tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se você duvida que Deus está contigo no teu chamado, está aqui a palavra dele. Está aqui a palavra dele. Toda cilada do inferno contra o teu chamado, contra o teu ministério. Nada do inimigo tentar fazer vai permanecer de pé se você usar aquilo que Deus colocou